Olá, estamos começando mais um Conexão Aberta com a doutora Cristiane Linhares, minha parceira, e hoje recebendo uma pessoa super especial para a gente, né? Super especial para a comunidade negra, a jornalista Rejane Romani. Rejane, obrigada pela presença. Eu que agradeço por esse convite tão especial de duas mulheres que eu admiro tanto e poder estar aqui juntinho com vocês para falar um pouquinho da minha história aí. Muito obrigada pelo convite. A gente quer contar, né, Cris, o sucesso, né? E eu estava falando aqui antes com ela que o sucesso não é só o dinheiro, né? O sucesso é você galgar algumas posições como ela, né? Começou pequeno e tá. Não vai contar, gente. Não vai contar. Não vamos contar esse segredo pra não deixar pra ela. Mas olha, Regiane, é um super prazer estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Francisca, sou sua fã incondicional, apesar de ela me abandonar em 2 programas, viu, gente? Ela me deu golpe, mas ela tá aqui agora. Ela voltou, porque o programa Conexão Aberta não tem graça sem ela. Francisca, você fez falta, viu? Senti sua falta. Mas, Regiane, eu queria que você começasse contando aí toda a sua trajetória, que é fantástica. Nunca foi fácil, mas é fantástica. É isso. Bom, primeiro dizer que eu já estou aprendendo mais uma lição aqui com minha mestra, né, sobre o que é o sucesso de fato, né, e como medir esse sucesso, né, mas vamos lá, contando na minha história. Eu sempre falo que, por mais dificuldade, imagine, uma menina preta, morando na região da periferia, da Zona Sul de São Paulo, e vendo ali ao seu lado tudo o que acontecia, muitas meninas abandonando o estudo, muitas vezes por causa de uma gravidez precoce, por falta de oportunidades, enfim. E eu sempre soube o que eu queria, mas acima de tudo eu sabia o que eu não queria. Eu não queria aquela realidade, né? Eu não queria que os meus sonhos eles fossem impedidos por um descuido ou pela falta de oportunidade. Então eu sabia que eu teria que lutar muito, sim, teria que buscar muito e teria que ter sorte. E eu tive a sorte de encontrar essa mulher no meu caminho. Então eu tinha me formado jornalista, também sempre com muita dificuldade, porque imagine, né, pagar uma faculdade, ir atrás, e na época o jornalismo ainda é para poucos, né? E aí, bom, segui na profissão, né, na carreira de jornalismo, me formei. Na época eu estava trabalhando numa grande empresa, Natura, mas assim que eu concluí a faculdade, eu via que lá não tinha muita oportunidade de eu ingressar. Na minha carreira eu trabalhava em uma outra área de telemarketing, atendimento, IT. Tinha um cabo de supervisão, mas ainda assim eu apostei alto. E aí eu saí da Natura e distribuí meu currículo para todo o Brasil. Estou trabalhando em Ribeirão Preto, foi onde eu consegui. E você morar em São Paulo, foi para Ribeirão. Da Zona Sul, ela foi direto de Ribeirão Preto, exatamente. Aí cheguei lá em Ribeirão Preto, tô morando num pensionato de meninas. Porque, é uma coisa antiga, é uma né? coisa antiga. Hoje é estúdio. Hoje é, né? Era a realidade que tínhamos, né? Não sei o quê, mas era a realidade que tínhamos. E aí fui trabalhar no jornal, no segundo maior jornal de Ribeirão Preto. Fiquei um tempo lá, fiquei nem 6 meses ao todo, porque eu tava pagando para trabalhar, né? Porque todo final de semana eu fiquei morando durante a semana em Ribeirão, mas na época eu já era noiva, eu voltava todo final de semana para São Paulo, deslocamento, tudo, enfim, saí e falei, e agora o que eu vou fazer? Continua sendo um mercado muito difícil, onde eu vou conseguir trabalho? E eis que era o ano de 2009, tava para acontecer um troféu Raça Negra, e a homenagearia Michael Jackson, é mesmo de tudo, né? E Michael Jackson eu sempre fui muito fã, e aí o meu teste para entrar, para fazer parte da equipe de assessoria de imprensa do Troféu Raça Negra, foi escrever um texto sobre Michael Jackson. Pra quem é fã ficou mole. Mas você sabe que eu fiquei com medo? Quando eu cheguei em casa, minha irmã me perguntou, né? E tudo veio através de indicação da indicação. A sobrinha da Francisca trabalhava com a minha irmã, e ela soube que a Francisca estava procurando algum jornalista, falou para minha irmã que minha irmã me indicou, então, enfim, era o destino. Mas aí eu peguei e cheguei em casa, minha irmã perguntou, como é que foi o teste, Cal? Eu falei, tô com medo, porque eu sou muito apaixonada por Michael Jackson, e falar sobre ele, eu falei, eu acho que comprometeu meu texto, Mas não, deu certo. E aí foram anos, né, Francisca? Mas deixa eu explicar por que ela ficou com medo, né? E
E o texto dela, ela sempre gostou de dar opinião nos textos, né? Uma pessoa tinha opinião. Jornalista que tinha opinião. Aí eu peguei o texto e eu ficava, mas isso daqui é o quê? Ela, não, eu que quis. Eu acho importante falar sobre isso. Acho importante explanar Mas a matéria é sobre você, eu não quero saber da sua opinião. Era desse jeitinho, era uma pessoa sutil. no dia que você quiser dar sua opinião, você faz o seu artigo. Ou a sua revista. Mas era Michael Jackson. E você não podia deixar de dar uma opinião. Foi lindo, aprendi muito, porque imagina, eu tinha trabalhado durante 6 meses num jornal. Era isso a minha visão e a minha experiência com o jornalismo, né? E aí, a cada momento, ela ia me desafiando mais. Hoje você vai gravar o programa de TV. Oi? Como assim? Eu nunca fiz TV. É hoje que você vai fazer. E, agora você vai escrever os textos para a revista. Então, assim, tudo começou com um trabalho freela para o Troféu Massamedo, especificamente, para fazer assessoria de imprensa para esse evento, grande evento. Mas depois foi fazer TV, o jornal, a revista, o site. Ela começou dura, mas depois ela viu o potencial. Que aquela opinião que você dava era uma opinião em si. Opinião boa. Era da boa. Que foram anos de paixão. E aí ela me desafiou de novo. Foi interessante porque eu nunca fui professora de sala de aula, né? Mas eu acho que eu tenho muitos alunos na vida e Imagina se fosse. surgindo oportunidade no EPS, Instituto EPS. E daí eu falei, Regiane, eu vou te indicar. Ela, não, pelo amor de Deus, de que você acha eu trabalhar no EPS e tal? Eu falei assim, não, vou te indicar e você vai. Foi desse jeito. Não que eu sou sutil. Ela fala professora, é uma mãezona mesmo, sabe? É uma mãezona. Ela não te deu muita opção, né? Se você... Eu vou te indicar, e você vai lá e faz o processo. Faz direito os trabalhos. Eu tô te indicando, né? Quando a gente indica, realmente. É a resposta. Porque a responsabilidade, é porque confia. E aí eu fiquei 5 anos no Instituto Etos. Foi aí? Tá vendo? A Tuetos, uma amiga também, eu sempre tive anjos, né, vamos dizer assim, na minha trajetória, e uma amiga me indicou, falou assim, Regiane, eu já tô nesse ramo, né, da publicidade, é um ramo bastante interessante, tem tudo a ver, eu sei que você formou jornalista e tudo mais, e quantos artigos a gente escrevia, né, falando a realidade, né, não é nem metendo pau, mas falando a realidade sobre esse contexto da indústria da publicidade, que sempre visibilizou, né, pessoas como nós, pessoas pretas, né. Pra quê? Né? Vai falar de pessoas pretas. Pra quê, né? Na cabeça deles, ele acha que nós não vendemos. Exato. Ele acha que nós não somos mídias, mas nós somos tudo isso. Nós A maioria da compramos. população, se não falar com essa dinheiro população, deles é nosso bolso, né? Exatamente. E aí eu fui para mais um desafio também, sabe aquela coisa de vai com medo, mas vai? E aí vai fazer 4 anos que eu tô nessa indústria, uma indústria que eu vejo muito como uma missão. Essa missão de trabalhar, de poder dar oportunidades, de poder incluir outras pessoas como eu, e de mudar esse cenário. Se a gente fala que essa indústria não nos inclui, nos invisibiliza, como é que a gente faz para ser o contrário? E hoje eu falo com muita certeza de que essa indústria mais precisa de pessoas como nós do que nós precisamos dela. O que eu quero dizer com isso? Para que eles não continuem com essa prática de falar mais do mesmo, para que eles não corram riscos reputacionais, para que eles possam, sabe, alcançar essa maioria da população, eles têm que ter pessoas dentro de suas equipes. Eles têm que ter dentro dessa sua fala. Quando você diz que eles têm que ter, mas eles dão essa oportunidade. É isso que eu quero saber. Porque tem que ter é uma coisa. E eles dão a oportunidade. Quando eu digo da oportunidade, é assim. Vamos, né? Só nada de cor de pele, mas assim. Eu sou uma mulher branca, vamos ver. E você é uma mulher negra. Quando nós sentarmos na mesma mesa para fazer aquele teste, vai ser o mesmo teste. Quando eu digo o mesmo teste, é a mesma prova. Mas a credibilidade da Cristiane vai ser a mesma da Regiane, que é uma mulher preta? Como é que é essa história aí no seu mundo? Vamos lá, é uma história de evolução, eu diria. Porque se a gente olhar para vários 3, 4 anos atrás, até na época que eu entrei mesmo para essa indústria, sim, ia ter essa coisa de, mas será que ela consegue? Vamos dar oportunidade, mas vai ser muito naquela questão do tokenismo.
nós temos a nossa preta aqui, tá bom? Fica quietinha aí, deixa que a gente trabalha. Deixa que a gente trabalha aqui, porque você não sabe muito bem fazer o que a gente faz. Você sentiu isso? Senti um pouco, não na agência especificamente que eu trabalhava, mas eu tinha contato com clientes. E muitas vezes eu me via em reuniões em que... Se sentia desconfortável diante assim, da condição que a pessoa se colocava. Posso falar? Peraí, eu tô aqui, sabe aquela coisa assim? Mas hoje é um processo e eu acredito muito que por conta do crescimento da agenda ESG, por conta deles perceberem várias questões reputacionais que foram acontecendo com essa indústria aí ao longo do caminho, o nosso público e essa geração agora está cada vez mais consciente de cobrar se eu não me vejo, se eu não me sinto representada, eu não consumo. Isso se tornou uma realidade. Esse caminho ainda é pequena, sim, mas a gente vê também, por exemplo, a Rede Globo de televisão, atualmente com todas as novelas no ar, com mulheres pretas como protagonistas. Mas isso tudo vai... Pelo menos 20 anos que a gente vem fazendo ali. Mas que está dando esses resultados. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, hoje, eles não só não fazem essa diferenciação nesse comparativo entre uma mulher preta e uma mulher branca, usando o seu exemplo, como muitos processos seletivos são afirmativos. Então, nem vai ter uma mulher preta e uma mulher branca competindo. Serão mulheres pretas, porque aquela vaga especificamente vai ser para essa posição e para uma mulher. Mas isso era ruim. Então, mas olha aí, Francisco, olha que interessante. A gente ainda precisa de ações afirmativas. É isso. Vai ser afirmativo, então tem a desigualdade. Ponto. A gente parte dessa realidade. Há uma desigualdade, sobretudo para a mulher preta nessa indústria. Hoje, no grupo de agências que eu trabalho, mulheres são maioria, inclusive em cargos de liderança, que já é uma vitória. Né? Se a gente for olhar para as metas do grupo globalmente, é isso, 45% de mulheres em cargos de liderança. Já está tudo ok? Não está tudo ok, porque quando a gente olha para a interseccionalidade, mulher preta está muito distante disso. Então a gente precisa sim ainda ter as vagas afirmativas, a gente ainda precisa ter metas para a inclusão dessas pessoas, e é a partir disso que a gente consegue ir mudando e realizando o trabalho. Mas aí é o quê? É preciso não só atrair essas pessoas e colocá-las para dentro, até um exemplo que foi usado recentemente no evento que nós estivemos juntas, e não adianta você chamar para dançar, depois chamar para festa, você tem que chamar para festa e também chamar para dançar. But you are monkey. Exatamente. E aí veio um trabalho que hoje é um trabalho que eu estou muito dedicada, que é a partir da inclusão e do pertencimento dessas pessoas. Porque senão a gente coloca elas na mesa, mas é aquele exemplo que eu dei, né? Não dá fala, não dá oportunidade, elas estão ali com a figura, mas não com tudo que elas têm de potencial. Mas me causou tristeza nessa sua fala. Quer saber por quê? Não, o mercado, e você começou falando, não, o mercado tem, agora mudou, não mudou. Não vem mudando. Vai mudar totalmente. Mas hoje só vamos ocupar lugares se tiver as cotas, né? Se não tiver isso, as ações afirmativas, cotas, não importa, qualquer nome que vamos dar essas ações. Mas se não tiver isso, não vamos deixar entrar e permanecer de livre e espontânea vontade. Não é só o seu currículo, sua capacidade. Não, isso também vai contar sempre, mas entenda que... Mas de uma forma mínima, né? A publicidade sempre foi uma área muito elitista. Muito, não? Muito. Os donos de agências, vivências, porque fez o curso em Miami, porque fez isso, fez aquilo. Então, para que possa mudar esse cenário, você vê que o Observatório da Diversidade na Propaganda, ele vem trazendo esses números. E é um trabalho muito importante, porque é só a partir desses números, e aí mostra exatamente o que você falou, essa inclusão ainda não acontece, que vão se criando, então, medidas para que essa inclusão aconteça. E que perpassa, sim, com as ações afirmativas para que essas pessoas adentem. Mas é como nas universidades. Primeiro se começa com aquele olhar, eles vão vir só, né, aos cotistas. Mas a partir do momento que essas pessoas estão lá dentro e têm de fato oportunidade, começam a mostrar o quanto elas entregam, notas melhores resultados, melhores nas universidades, e o mesmo acontece nas empresas, aí começa a se mudar, né, o que fala muito na indústria da publicidade, o mindset, que é mudar o pensamento. E hoje não parte só de uma determinação. Eu vejo muitos líderes dentro das agências falando,
olha, eu quero uma pessoa preta para essa posição, porque uma posição estratégica eu preciso de alguém ali diverso pensando sobre isso. Eu preciso de uma mulher. Estratégia de negócio. Estratégia e é por esse ponto que dá, viu, Cris? E aí, eu vou falar uma coisa pra você, pra Francisca, né? Outro dia eu tava conversando com a Francisca e ela me falou que teve uma amiga, não vou falar o nome da universidade, que levou 10 anos pra conseguir acabar o doutorado dela, porque ela era preta, e quando você fala que, porque cota, porque está lá dentro muda, mentira. Mentira. Muda infelicidade de ponta, né? Sabe quem é? E tem 10 anos para acabar o doutorado. Maior universidade do Brasil. Uma das grandes. E ela era humilhada. Sofreu bastante. Então, essa fala já muda um pouco. É esse olhar, né, que eu queria que vocês, né, diante da história que você me contou, eu sempre penso nisso, viu, Francisco? Será que tá mudando realmente? Porque ela entrou, ela levou 10 anos para acabar o doutorado dela. Não foi um favor, não foi cota, não foi favor. E ela ficava sendo oprimida. Então, é isso que me deixa triste. Me pega, sabia? Mas eu vou retomar uma Não, Francisca me traumatizou, meu Francisca. Segunda eu digo me traumatizou. Mas que a gente... Eu falei, poxa. Sim, conheceu. Você entendeu? Eu falei, poxa, tá de brincadeira aqui. Mas eu vou te Você vai atrás mídias? Isso não quer mentira nossa, que nós estamos inventando, que isso não acontece. Acontece, viu, gente? Não acontece. Muito. Mas é o que você falou. Nunca foi fácil. E não está sendo fácil agora. Então, e a gente está lutando justamente para que, quem sabe, um dia seja fácil, né? Mas se a gente olhar, e eu gosto de ter uma visão otimista sobre as coisas, sabe? Eu também tenho. Porque senão a gente pode estagnar. E qual é a minha visão otimista? É também olhar para o passado. É muito essa filosofia Sankofa. Eu acho que a gente tem que olhar para o passado, entender o que aconteceu lá, e o quanto mulheres como a Francisca enfrentaram ainda muito mais dificuldades do que eu. Ela facilitou o meu caminho. Entendeu? Nossa, que veio, né? Outras pessoas para abrir as portas, então, uma Glória Maria, veio para abrir os caminhos. A gente sabe que não foi fácil, não ser para ela. E não é. Mas aí, qual é a minha visão? É olhar para trás, aprender com essas que nos antecederam e seguir adiante. Por isso que eu falo do Sankofa. E até usando outro provérbio tibetano, que fala muito a respeito de nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Imagine que minha mãe, que foi cozinheira, minha avó, que trabalhou em casas de família, tudo mais, o quanto elas lutaram para eu estar aqui e quanto elas sonharam, mas num momento que até sonhar era difícil. Nem podia sonhar. Nem podia. Daqui a 15 dias eu estarei embarcando para Cannes. Isso que eu devia estar louca para tocar nesse assunto. Olha aqui, ó. Olha aí, Francisca. Cannes. Quem diria uma mulher preta, né? Não, brasileira, né? Porque de outros países tudo bem, né? E não famosa. Não famosa. Porque de outros países ali fazendo o meu trabalhinho. Mulher preta, brasileira e não famosa ia chegar nessa oportunidade. Lá em Cannes. Conta o que é que você vai fazer. Conta o que você vai ensinar. É isso aí. Eu lá vou literalmente para beber rosé. Não, é que assim, eu sou jurada do shortlist, que explica o que é. São vários cases escritos, né? A categoria... Exato, em várias categorias, a categoria... Gente, eu tô perdida, eu só tô falando com pessoa da comunicação. Aqui tem que me explicar, vou ficar com essa cara de ué. Vou ser didática. E são várias campanhas publicitárias escritas em diferentes áreas. Então, a área que eu estou julgando é a área de assessoria de imprensa. Então, como é que aquela campanha ativou a assessoria de imprensa, como é que usou de forma estratégica, como é que obteve os melhores resultados e tal. Eu avaliei já 334 casos. 334 campanhas, imagina, né? E aí você tem que assistir o vídeo da campanha, você tem que ler a respeito, qual era a proposta, como é que alcançou, enfim. E aí eu faço uma pré-seleção, eu e outros jurados, óbvio, fazemos essa pré-seleção e lá em Cannes vai ter a votação final. Aí chega já um número menor, restrito, né, filtrado, vamos dizer assim, para que os jurados que votam em Cannes diretamente possam fazer ali a escolha dos 3
melhores. Ouro, prata e bronze. Como é que foi essa emoção de receber esse convite? Foi demais. Foi a sensação. Primeiro, assim, por mais que a gente sonhe, é o que eu falo, até o sonho pra nós ele parece limitado, né? Aquela menina que sonhava em ser jornalista, trabalhar com comunicação e que olhava e só via Glória Maria à frente ali como uma inspiração. Uma única, né? Agora, graças a Deus, tem várias. Graças a Deus. Imaginar que um dia pudesse viajar a convite do maior evento da publicidade no mundo, né? É o Oscar da publicidade, né? Então, primeiro que eu fiquei por uma grata surpresa, eu tô muito feliz, eu ainda tô me blistando assim, pra entender que é verdade tudo isso. Tô muito ansiosa agora, imagina, 15 dias da viagem, eu tô assim, meu Deus, o que vamos fazer lá? Como é que vai ser? E aí, como eu já fiz o meu trabalho aqui, dessa pré-seleção, eu nem precisaria ir pra lá. Então, a empresa tá me levando porque quer que eu viva esse momento, quer que eu desfrute dessa experiência. E aí, eu vou pra lá pra tomar os meus voos rosés. Também tá conhecer. Imagine, nunca estive na França, então é tudo muito novo, muito, né, diferente pra mim. Mas muito feliz. É engraçado, né? Você fala dos nossos ancestrais, né? Minha mãe, que era cozinheira, minha avó, e assim, né? A nossa história é muito parecida, né? De nós, mulheres negras, né? Os nossos ancestrais, né? Que veio... nunca também minha mãe poderia imaginar uma empregada doméstica que uma filha chegaria onde chegou. Exatamente. E isso, Uma doutora aí. quando a gente para refletir, isso a gente tem que contar para as pessoas. Para quê? Para que elas acreditem que ela possa virar uma Regiane, que elas possam virar uma Francisca, que elas possam virar uma Cristiane, que elas podem chegar lá. Então isso é uma inspiração. Sim. Então eu estou muito orgulhosa do seu trabalho. Obrigada, meninas. E é o que eu sempre falo. Eu não acredito em meritocracia. Por mais que a gente tenha tido que lutar muito e a gente é exemplo dessa meritocracia, a gente sabe o quanto isso custa, o quanto a gente tem que abrir mão de certas coisas, o quanto a gente tem que trabalhar horas a fio, Abrir as nossas da nossa própria vida. o quanto a gente depois, o quanto a gente demanda depois para os nossos terapeutas, né? A terapia que trate disso. Mas por que a gente não pode facilitar e por que a gente não pode ser referência e sim ser exemplo? Mas, sabe, tá vindo em ambas essas vias para que as outras que vão vir depois de nós não tenham que passar por tanto sofrimento, né? Eu acho que a gente tem um legado, a gente tem uma missão em relação a isso. E eles passam ainda, sabe? Eu ministrei aula há muitos anos, né, na Zumbi, onde eu tive o prazer de te conhecer. Tive o prazer de conhecer a Francisca, que se tornou uma grande amiga minha, o qual sou fã. Eu não canso de falar isso pra ela, ela não acredita muito, mas eu sou um fã dela, do currículo dela. Ela não gosta de falar muito, mas uma mulher que numa época difícil fez estágio no New York Times, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E esse mérito, ela nunca gosta de contar, mas eu gosto de falar pra todo mundo. Olha, ela trabalhou, fez isso, porque é importante, porque era uma época mais difícil que hoje. Total, Né? Total. Não é, hoje, não tiro o mérito do que estou chegando, mas não era tão fácil. Não era e nem é hoje, né? Sim, mas é o New York Times. Verdade. É uma potência. Ela fala que ela tá orgulhosa de mim, mas imagine eu lá chegando, né, pra trabalhar nessa sessão. E dá dinheiro pra essa mulher, né? trabalhando no New York Com essa Times. história, com essa representatividade, entendeu? Então, e ela sabe, que ela é modesta, mas ela tem portas abertas dos maiores veículos do país. Ainda hoje. Por quê? Por causa que a sua história fala por você. Ela tem uma história, Assim. ela tem a história da Francisca, a história dela. E aí eu entrei nesse assunto por quê? Porque já faz um tempo que eu não ministro aula e um aluno, eu dei aula no ano de 2010, inclusive o Milho me chamou no direct, professora, você pode falar comigo? Que eles até hoje me chamam de professor. Me chamou também, eu nunca dei aula, me chamou. Mas eles me chamam não, mas os alunos... Ô, professor, eu posso falar contigo? Eu tô com um problema. Eu falei, claro, você tá com um problema, claro. Não, sabe o que é? Que eu tenho uma prima que ela se formou em Direito, mas ela tá muito pra baixo. E eu acho que você tem uma história. Será que eu posso pedir pra ela ir no seu escritório falar com você? Aí eu falei, mas você tem certeza que eu sou tipo... Sim, você não é uma pitbull. Olá. Você tem certeza que a melhor coisa é você colocar sua prima pra falar comigo? Você me conhece. Não, professora. Ele conhece. Sim. Não, professora, ela tá muito morta, tá? E a menina... Uma mulher chegou lá toda boazinha, eu pensei, coitada.
E aí eu falei pra ela, começou a chorar, eu falei, desculpa, mas é que, você sabe que seu primo, né, foi meu aluno, ela, não. Então a gente colocou uma furada. E aí eu conversei, ela foi embora, e aí passou 2 dias e Igor, professor, eu quero agradecer, porque hoje a minha prima, então, é outra pessoa. Então isso, Né? Às vezes acontece. agora, em 2010, passaram-se 15 anos que eu não dei. E é isso, Francisca, que eu quero te dizer. Você, a Regiane tá aqui, se partindo, mas você é inspiração para outras pessoas. Com certeza. Todas nós. Eu acho que eu vejo às vezes suas postagens. A Regiane, hora da nova relação, ela é fantástica, né? E na área de digital, né, que ela trabalha, eu vejo o ranking dela sempre, né, pessoal jovem, né, e preto também. Você dá oportunidade? Como é que é esse Total. pessoal? Quer saber como é que é essa história de dar oportunidade? Gente, eu falo que tudo parte da intencionalidade. O que eu trabalho lá com as outras lideranças dentro das agências, eu falo muito sobre isso. E a minha intencionalidade é sim dar oportunidade, seguir o exemplo de quem me deu oportunidade, de quem me formou, e informar outras meninas. Nós temos que ajudar nossos pares lá. Com certeza, porque se a gente não fizer isso, eu estava falando agora há pouco sobre legado, né? O que vai adiantar ter passado por essa vida? É só ações afirmativas. Você vai ver isso? Você não só ações afirmativas para nós conseguirmos um espaço, né? Não, então é assim que a gente vai mudando, empoderando, fazendo essas pessoas acreditarem. Foi isso que você fez com essa menina que foi lá no seu escritório, sabe? Você mostrou para ela que, para, sabe? Levanta esses ombros, levanta essa cabeça, entendeu? A gente precisa de uma corda, sabia? Acredita. A gente fala, as mulheres de forma geral falam muito sobre a síndrome da impostora. Imagine a síndrome da impostora para nós que somos mulheres pretas. É por isso que a gente fala que é um ato de afirmação, a gente se olhar e falar, eu sou bonita, eu tenho maquiagem hoje que me atende, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Um amigo meu falou assim, nossa, você vai pra Cannes, você vai ficar exportada. Eu falei, eu estou exportada. Eu não vou ficar exportada. Uma das minhas irmãs, a pessoa chega, né, e fala pra ela, nossa, como você está bonita. Ela fala, uma novidade. Não, ela fala, fala uma novidade. Fala uma novidade. Eu falo, nossa, como você é pretensiosa. Ela fala, não, mas é porque, pô, tem que falar pra pessoa bem séria. Fala uma novidade. Isso é uma ação, uma ação que levou muitos anos pra gente conseguir fazer. Sim, pra gente se achar bonita. Imagine você, naquele momento, num ambiente que você era o mínimo do mínimo. Aí você é uma filha, horrorosa, que ia chegar. Você não é igual às outras mulheres que estavam ali, nem tinha que ser. Não, você mas é especial e nem quer essa pessoa. Exatamente. Então, estar nesses espaços, ocupar essas posições, vai para muito além. Você tem tantas representatividades. E é isso que eu falo que é o sucesso, né? A gente vê gente, né, que você treinou, você como professora, eu aqui como uma comunicadora, e agora a Regiane. E ontem ver a Aline lá, você viu como ela tava linda. Essa semana nós encontramos a Aline, não foi, Francisco? Linda, maravilhosa. Uma escritora. Aluno, escritor. Que vai vir no nosso programa, viu, Aline? É isso, tem que mostrar essas pessoas. Entrevista nacional. Olha isso, gente. É isso, né? Nós podemos. Bom, mas eu quero dizer que foi uma honra ter esse programa com vocês. Mulheres que eu admiro, mulheres fantásticas. E que é isso. Menos ações afirmativas e mais contratações sem ações afirmativas. E mais ações, né? É isso que eu espero. Mas muito obrigado, Ingrid. Imagina, por você estar aqui, Francisca. Mais uma vez, obrigado. É ótimo estar na sua companhia, viu? Vamos fazer um programa com ela, né? Sinto, olha. Não, você não se sentiu, você. Não é sobre se sentir, é sobre ser. sobre ser. Você. Nós somos Você sinceros. pode dar uma ação Gente, olha, vamos terminar esse programa, Regiane. Obrigada por você ter vindo. Cri, obrigado pela participação, pelos elogios. E vamos para o próximo programa na próxima semana. Um abraço a todos.